Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar a minha TBR do mês de abril de 2025, todos os livros que eu pretendo ler durante o mês. Mas antes de falar sobre cada um desses livros, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Bom, começando com os projetos de leituras que estão em andamento aqui no canal. O primeiro deles é o Lendo Autores Goianos. O livro do mês de abril é escrito pelo autor Geraldo Rocha, que é o Encruzilhadas. Esse livro ele tem uma premissa bem interessante, então eu estou bem animado aí com a leitura do livro durante o mês de abril. Eu não tenho a edição física aqui, mas eu vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo. E só reforçando que os vídeos de resenha, né, dos livros do Lendo Autores Goianos sai toda última sexta-feira de cada mês às 18 horas aqui no canal. Seguindo com o desafio de 12 livros para 2025, o livro de abril, eu acho que é o maior até então, que vai ser Antônio e Cleópatra, que foi escrito pelo Adrian Goldsworth, foi publicado pela Editora Record. Esse livro aqui tem aproximadamente 600 páginas. Aqui vai ser a história dos amantes mais famosos da antiguidade, então estou bem interessado em ler esse livro, mas vai ser um desafio aí ler um livro de 600 páginas durante o mês de abril, mas com certeza eu vou conseguir. Seguindo para o Lendo Robert E. Howard, então durante o mês de abril eu vou fazer a segunda leitura do conto que está aqui nesse livro que foi publicado pela editora Pipoca Nanquim, que é o volume 1, que vai ser A Cidade Escarlate, que foi publicado originalmente em janeiro de 1933. Esse conto ele tem aqui aproximadamente umas 45 páginas, de acordo com o sumário aqui da edição. Então, só reforçando que essa edição da Pipoca Nanquim, em relação a contos, ela tem 6 contos e alguns extras aqui nessa edição. Então, esse primeiro livro aqui eu devo continuar lendo aí, pelo menos ao longo desse ano de 2025. Agora, os livros que vão integrar a minha TBR do mês de abril, mas que eles não fazem parte de nenhum projeto de leitura que esteja em andamento aqui no Recomendo Ler. O primeiro deles é uma novela que eu adquiri durante o mês de março, que é O Homem que Queria Ser Rei. Não vou nem tentar pronunciar aqui inicialmente o nome do autor, mas esse livrinho aqui ele é publicado pela editora Grua Livros, que faz parte de uma coleção que tem diversas novelas publicadas aqui, né, que se chama essa coleção A Arte da Novela. Então eu achei uma proposta bem interessante, eu já tinha visto esse livro em outros canais, então eu acredito que é uma forma bem interessante de você ter contato aí com obras de outros autores. Seguindo para o meu primeiro contato com um livro publicado pela editora Mundarel, que é Nostalgia, do Mircea. Não vou me atrever aqui a pronunciar o sobrenome desse autor, mas eu já vi muita recomendação positiva em relação a esse livro. Acho que o pessoal sempre elogia muito a escrita desse autor, então estou inserindo aqui na minha TBR de abril para ver se eu consigo realizar a leitura durante o mês. Seguindo com o livro A União das Coreias, do autor Luiz Gustavo Medeiros, que foi publicado pela editora Reformatório. Então, eu recebi uma indicação desse livro e decidi comprar, e estou bem interessado em ler esse livro aqui durante o mês de abril. Gostei muito da premissa, da história, então espero realmente iniciar e concluir a leitura durante o mês de abril e trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre essa indicação que eu recebi em alguns dos comentários dos meus vídeos. Seguindo para o último livro, que seria uma
leitura extra de um livro que chegou aqui para mim durante o mês de março, que é Rambo First Blood, do David Morrell, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Esse livro que ficou fora de catálogo há bastante tempo aqui no Brasil, e aí a Pipoca e Nanquim trouxe uma nova versão. Esse livro que inspira o famoso filme, o primeiro filme do Rambo, que alçou aí o personagem a um dos mais importantes da cultura pop, e eu acredito que é muito difícil que alguém não conheça. Eu particularmente não sabia que o Rambo tinha sido, o filme tinha sido inspirado em um livro, então estou muito interessado em ler para conhecer um pouco mais dessa história, porque dizem que o livro é melhor do que o filme, mas isso já é uma observação que geralmente as obras que possuem livros que foram adaptados, elas geralmente ganham essa conotação de que o livro é realmente melhor do que o filme. Eu vou ler para poder descobrir. E agora, por fim, não menos importante, eu vou deixar aqui 2 livros que eu pretendo ler aí durante o mês de abril, encaixar em alguma leitura. Eu confesso que eu acredito que ali entre novembro de 2024, muito se falava da Sally Rooney, e eu acabei comprando 2 livros da autora e não consegui encaixar em nenhuma das minhas leituras, então eu estou aqui com Conversa entre Amigos. Eu quero finalmente fazer essa leitura, conhecer a escrita da Sally Rooney, já que aqui o livro, né, Pessoas Normais, eu acho que é o livro mais conhecido dela, então vai ser aí mais um primeiro contato com uma autora e que eu espero muito concluir essa leitura no mês de abril. E por fim, eu tenho me interessado ou vou tentar ler alguma coisa que me remete à minha religião. Então eu vi a indicação desse livro, que é Todos os Caminhos Levam a Roma, Nossa Jornada até o Catolicismo, que é escrito pelo Scott e Kimberly Ham. Esse livro que é publicado pela editora Ecclesiae, não sei se é assim que se pronuncia, mas vi muitas recomendações positivas em relação a esse livro. Estou muito interessado em fazer essa leitura e quem sabe trazer aqui no canal. Não sei se isso vai acontecer, mas estou colocando aqui na minha TBR, pelo menos tentar ler durante o mês de abril de 2025. Recapitulando as minhas pretensões de leitura, eu não vou mostrar aqui na ordem que eu apresentei no vídeo, mas o primeiro deles eu não tenho a edição física aqui, que é o livro Encruzilhada, do autor goiano Geraldo Rocha, e que integra o meu projeto aí, Lendo Autores Goianos. Também vou ler A Cidade Escarlate, dentro do projeto Lendo Robert E. Howard. Vou também tentar aí ler esse livro de Nostalgia, que foi publicado pela editora Mundarel. Temos aqui A União das Coreias, do Luiz Gustavo Medeiros, que foi publicado pela editora Reformatório. Rambo First Blood, do David Morrell, pela Pipoca Nanquim. Essa novela publicada pela Grua Livros, que se chama O Homem que Queria Ser Rei. Quem sabe o meu primeiro contato com uma obra da Sally Rooney, que é Conversa entre Amigos. Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Kimberly Ham, isso mesmo. E o livro do mês de abril do desafio, né, dos livros para 2025, que é Antônio e Cleópatra, publicado pela editora Record e que foi escrito pelo Adrian Goldsworth. Então, essa é a minha pequena TBR aí do mês de abril de 2025. Então é isso, essa pilha aqui de livros que eu vou tentar ler durante o mês de abril. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã.
Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo.